Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à Jornada Imersiva Firjan IEL de Gestão de Crises e Estratégias para Liderar em Cenários Incertos aqui na Casa Firjan. É uma alegria receber todos vocês aqui nesse encontro que foi pensado especialmente para quem lidera com visão estratégica e entende que em tempos de incerteza, improvisar não é uma opção. O objetivo de hoje é bem claro: antecipar, planejar e transformar desafios em oportunidades. Antes da gente seguir, eu faço aqui a minha autodescrição para a gente promover acessibilidade para todo mundo. Meu nome é Karen de Souza, sou jornalista, apresentadora, mestre de cerimônias. Eu sou uma mulher negra, bem alta para os padrões brasileiros. Eu tenho quase 1,80 m de altura. Estou usando uma roupa muito quentinha, estou muito feliz por isso. Ela é rosa, minha calça é preta. Estou muito feliz de voltar à Casa Firjan, porque a última vez que eu estive aqui, eu estava grávida. E agora minha filhinha já nasceu, está bem, já está correndo, daqui a pouco ela corre por aqui, vou mostrar para vocês, porque eu adoro exibir minha filha Madalena. E estou muito feliz de estar de volta à Casa Firjan, esse assunto que é tão importante, né? Porque ao longo da manhã a gente vai aprofundar esses temas fundamentais. Alguns deles são o papel do porta-voz, o timing das decisões e as ferramentas mais eficazes para responder a situações críticas. E ao final a gente convida os nossos parceiros e convidados Firjan para um momento exclusivo de aprofundamento prático no workshop da tarde e uma visita ao Fab Lab aqui na casa. Para abrir oficialmente a nossa jornada, eu convido agora ao palco a diretora Firjan e presidente do Conselho Empresarial Firjan de Mulheres, Carla Pinheiro, para dar boas-vindas. Palmas para Carla. Bom dia. Que bom, né, num sábado de frio, ver essa casa aqui cheia, né, o assunto interessa, né, em tempos tão instáveis, gestão de crise realmente é algo que a gente precisa fazer parte do nosso dia a dia, das nossas preocupações com as nossas empresas, com a nossa reputação. E é com grande satisfação que iniciamos a 8ª jornada da imersão Firjan IEL, que ao longo do tempo tem se dedicado a temas relevantes e estratégicos para o desenvolvimento e fortalecimento das nossas indústrias. Desde a transformação digital, passando pela sustentabilidade e a inovação, até a inteligência artificial, que tanto temos discutido dentro do sistema Firjan, a gente mantém um compromisso de trazer conhecimento atual e de impacto para a indústria fluminense estar sempre preparada para os desafios do mercado, que nessa geopolítica tão volátil e tão instável se torna cada dia mais importante. Hoje o nosso foco é a gestão de crises, um tema essencial para a sustentabilidade e o sucesso das indústrias em um cenário de rápidas e imprevisíveis mudanças. Crises operacionais, reputacionais e estratégicas podem afetar profundamente as organizações. Estar preparados para esses desafios é uma responsabilidade nossa. A Firjan oferece ferramentas e práticas que garantem a resiliência e a competitividade das empresas, independente do porte. A gestão eficaz de crises é fundamental para que as indústrias não apenas sobrevivam, mas prosperem diante das adversidades e, por que não, conseguindo novas oportunidades. Uma pesquisa global recente da PwC aponta que cerca de 90% dos investidores, tanto no Brasil quanto no exterior, consideram fundamental a capacidade das empresas de responder rapidamente a crises na hora de decidir onde investir. O estudo ressalta ainda que esses investidores buscam companhias que saibam inovar, se adaptar às mudanças climáticas, que usem a inteligência artificial de forma ética, principalmente, e aprimorem sua comunicação. Tudo isso para gerar valor sustentável e conquistar a confiança do mercado. Hoje veremos casos reais de organizações que enfrentam crises e transformam esse desafio em prática estratégica. De acordo com o relatório da Agência Federal de Gestão de Emergências, 40% das empresas não reabrem após um desastre. Além disso, outras 25% fecham em até um ano. Por isso, destaco a importante experiência da panificadora Gomes e Carnevale, do Rio Grande do Sul, severamente impactada pelas enchentes que todos acompanhamos e que encontrou no programa Recupera a Indústria Rio Grande do Sul o apoio para se reerguer. Isso é de extremo valor para todos nós aqui.
São valiosas a presença de profissionais como José Forni, que compartilhará suas experiências em comunicação corporativa e gestão de crises, e de Carmen Migueles, que trará importantes insights sobre as particularidades das pequenas e médias empresas e a construção de uma cultura organizacional preparada para enfrentar e superar as crises. Esse é o momento para ampliarmos nossa visão estratégica e fortalecer nossa indústria, tornando-a mais preparada, inovadora e sustentável. Desejo a todos e a todas uma imersão produtiva e cheia de aprendizados aplicáveis no dia a dia. Muito obrigada e aproveitem esse sábado, desse dia maravilhoso aqui na Casa Firjan. Obrigada, Carla. Vamos, então, começar com os nossos conteúdos, pessoal? Dando início ao nosso primeiro conteúdo, é com grande satisfação que convido ao palco o primeiro palestrante da manhã, João José Forni. Palmas. Bom dia de novo. Deixa eu apresentar completamente. João é especialista em comunicação organizacional, planejamento e gestão de crises, mestre em comunicação pela Universidade de Brasília, atuou como consultor de dezenas de empresas públicas e privadas e autor do livro Gestão de Crises e Comunicação, o que gestores e profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises corporativas. Acho que estamos em boas mãos. Concordam? Bom dia a todos. Primeiro eu quero cumprimentar a Firjan, que num sábado, né, um sábado, como você disse, gelado, né, traz tanta gente aqui para ouvir um tema que normalmente os executivos não gostam de discutir, né? Falar sobre crise na empresa parece aquela conversa de família que quer falar sobre a morte, porque você está muito velho e tal, vamos falar sobre sucessão. Não, a crise, diferentemente, ela tem que ser discutida e falada realmente, né? Vou pegar o meu passo a passo aqui. Mas por que eu estou aqui falando de crise? Porque eu enfrentei como assessor de comunicação, a minha área é comunicação, sou jornalista, mas trabalhei sempre com a gestão. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei com 11 presidentes do Banco do Brasil, porque o turnover lá é muito rápido, né, pessoal? E aí, todo gestor, eu tive sorte de trabalhar com gestores assim, excelentes. Mas eu enfrentei o seguinte: quando chegava a crise, esses gestores, vários deles não sabiam o que fazer ou se atrapalhavam. E depois que eu saí, né, trabalhei na Infraero também, eu saí e fui estudar gestão de crise, porque é o tema que mais me incomodou durante a minha trajetória como assessor. E aí eu estou há 20 anos estudando esse tema, fiz curso no Brasil, todos os cursos que tinha no Brasil eu fiz, aí eu fiz no exterior também, e passei a dar consultoria nos últimos 15 anos por aí, inclusive para empresas que, principalmente na hora da comunicação. Então, o que nós vamos ver hoje, na verdade, eu vou tentar, em uma hora que eu tenho, não é? A Fernanda está onde? Ah, está lá. Eu vou ser muito fiel ao horário, né, para a gente cumprir a agenda aqui, mas aí o meu currículo já foi lido, não precisa não. Eu vou começar com uma cena impactante, né, que segundo os historiadores, foi aí que começou o século XXI, né, no dia 11 de setembro de 2001, porque o século começa, não é na data gregoriana, ele começa por grandes acontecimentos, né? E essa imagem aí, ela resume do que eu vou falar hoje, porque aqui eu diria assim que é a mãe de todas as crises, né? É aquela crise que aconteceu e ela tem os desdobramentos que até hoje nós estamos sentindo desdobramento dessa crise. E ontem à noite eu coloquei essa imagem aí, que foi a imagem do acidente do avião na Índia, que é outra coisa também que ali tem vários desdobramentos de uma mega crise, vamos dizer assim, né? E aí, o objetivo da nossa conversa aqui durante uma hora, eu gostaria de que vocês saíssem daqui, né, respondendo ou sabendo sobre essas perguntas que eu coloquei aqui. Porque, na verdade, é o seguinte: quando a gente assiste uma palestra, e eu
minha vida toda assistindo palestra, aula, você tem que levar alguma coisa. E às vezes a gente assiste, faz um curso e nem lembra mais dele, né? Então eu gostaria de incomodar vocês com alguma coisa. Eu sempre digo que se a comunicação não incomoda a empresa, ela não está funcionando bem. Por quê? Porque a comunicação tem esse, vamos dizer assim, esse estigma, né, que as pessoas dizem, a comunicação é muito chata, fica me cobrando aqui, né? E na verdade ela está fazendo o papel dela. A mesma coisa aqui, eu vou tentar provocar algumas coisas em vocês, empresários, né, quem está aqui, quem tem empresa, quem é CEO, quem é diretor, quem é gerente, com algumas provocações que vão talvez incomodar vocês. Mas aí, é exatamente isso. Eu vou começar, deixa eu colocar a água aqui mais perto. Tem aqui. Eu vou começar por uma pergunta que está aí. Essa pergunta, o Milton Jung me fez quando eu fui no Mundo Corporativo dar uma entrevista, quando eu lancei meu livro, lá em 2013, a primeira edição. Ele começou a conversar comigo e disse assim, peraí, você é jornalista, professor, escreveu um livro sobre gestão de crise. De que crise nós estamos falando? É uma boa pergunta essa, né? Qual é a crise que nós estamos falando? Nós estamos falando de fatos graves. Eu não estou falando sobre os problemas que vocês têm no dia a dia, porque eu não fico sabendo. Eu não ficar sabendo que sou um chato, que fico procurando saber quem tem crise para fazer um artigo no meu site e tal, né? Vou atrás da crise, o meu dia a dia é esse, né? Porque a gente aprende muito com as crises, quando acontecem as crises, né? Então eu respondi para o Milton Jung que é o seguinte, crise corporativa é um fato grave, né? E nós vamos tentar, na primeira quarto aqui, responder essa pergunta. Ela pode surgir, né, num dia de cão, como teve a TAP, né? Porque ela teve uma crise por causa desse bichinho aqui, que não pôde embarcar, que era, não sei se todo mundo acompanhou, o cão-guia, né, de uma menina, e que a TAP se negou porque feria, segundo ela, os princípios de segurança do avião. Ora, resultado, ela cancelou o voo, porque a justiça mandou embarcar o cão. E é claro que ela usou o artifício que ela pode, só quem pode cancelar um voo da TAP é ela mesma, né? Então, ela cancelou o voo e teve um prejuízo de 3,5 milhões com essa brincadeira aí de cancelar o voo. E depois acabou aceitando pela repercussão que teve nacional e o arranhão que teve na imagem. Desse tipo de crise que nós estamos falando, crise grave, né? E aí, quem assistiu o Fantástico domingo, viu essa história do brechó, de uma menina lá de Santa Catarina, que é outro lado da crise, que teve o perfil dela copiado para sites piratas, que criaram e começaram a vender o produto dela. O prejuízo dela é incalculável. Teve vários sites copiados e acabamos de ouvir que muitas empresas que têm uma crise desse tipo, elas não conseguem sobreviver e acabam morrendo, como se diz, né? Então, eu estou falando desse tipo de crise, né? Crise grave. Aqui eu coloquei um template do artigo que eu fiz sobre o INSS. Se nós quisermos saber o que é crise, é só a gente acompanhar o que está acontecendo com o INSS. Desde o dia que estourou. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tentei escrever o artigo nos primeiros dias e eu não conseguia escrever porque todo dia tinha uma coisa nova. Parece aquele negócio que você vai tirando, né, um novelo, e vai saindo, porque quando eu ia escrever, aparecia um fato novo. Né, e todo dia tem uma história. Essa crise na área pública, ela é uma terrível crise e eu vou dar o exemplo aqui logo após do porquê que aconteceu essa crise. Aqui é um modelo que a Deloitte criou, mas esse modelo não é da Deloitte. Ela pegou e fez um diagrama aí das fases da crise. É só para a gente entender que a crise tem algumas fases, né? O empresário deveria ficar nesse lado de cá,
não cair lá na bandeira vermelha, né? Eu, como bom gremista, detesto vermelho, né? E aí, eu não gosto do vermelho. E nós temos 3 fases da crise aqui. Na verdade, o ideal é que nós ficássemos só com essa fase aqui, ó, da preparação. Por quê? Mas eu tenho que ficar preparado para a crise? É lógico que tem que ficar preparado para a crise, né? E aí, nós temos aqui, ó, preparação, resposta e recuperação. Eu não gostaria que ninguém aqui caísse na fase ou no mundo resposta. Por quê? Porque aí você estaria dentro da crise já, tá certo? Então, e aí, ó, tem uma coisa que nós temos que estar atento, que é o gatilho da crise. Eu chamo o gatilho da crise do momento zero da crise. O que é o momento zero? O momento zero é aquele momento que você começou a crise, teve a crise. Porque existe o antes e o depois, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes da crise, depois da crise. Por quê? Porque muitas empresas, elas estão navegando no mar, ou voando no mar de brigadeiro, né? Navegando naquele mar calmo, e de repente chega a crise, e aí ela começa a cometer vários erros a partir do momento zero. Vocês têm que estar atentos para que nesse momento que eu vou chamar a atenção, o que eu faço quando acontece isso, né? E aí, nós temos o porquê que eu faço a pergunta assim, vocês estão condenados a ter crise? Eu estou condenado a ter crise na minha vida? Não, nós não estamos condenados a ter doença, mas a gente acaba enfrentando doença, né? Na verdade, as crises fazem parte da natureza das organizações. Você abrir uma padaria aqui no Rio de Janeiro, ou abre um supermercado, ou é uma mega empresa que você trouxe para cá, você está produzindo risco, a primeira coisa. Toda empresa, ela produz risco o dia todo, né? Eu não vou falar porque a Carmen vai falar à tarde bastante sobre risco, né? Gestão de risco. Então, na verdade, as empresas, elas vivem numa sociedade, num mundo globalizado, em que você está atacado o tempo todo por coisas que você faz que produzem crises, né? E aí, né, por que eu tenho que me preocupar com crise? Eu tenho que me preocupar com crise e saber, inclusive, o que é crise. O gestor, muitas vezes, ele confunde, né? Eu tenho uma amiga que fez uma pesquisa em Porto Alegre, num trabalho final de curso, sobre o que é crise com os gestores com quem ela trabalhava, que era na área de educação. Ela perguntava para os diretores de colégio, e perguntava assim, uma pergunta simples, o que é crise para você? E os diretores do colégio, que é um lugar que dá muita crise na escola, dizia assim, crise são os meus problemas do dia a dia. Não, crise não são os seus problemas do dia a dia. Isso não é crise. Crise é um fato, né? Você descobrir, como aconteceu numa escola de Londres, você descobrir que um professor estava lá há 16 anos e era pedófilo, depois de 16 anos. Você ficou com ele 16 anos, um cara pedófilo na escola? Como assim? Então, isso é crise grave, né? Então, na verdade, o gestor tem que saber, na empresa dele, o que é crise para ele. Também para não transformar tudo em crise, né? Tem aquele gestor chato, que tudo para ele é crise. Aconteceu um fato pequeno lá, e eu me lembro que me chamavam, os presidentes, normalmente gestores, eles gostam de 2 pessoas na hora da crise. O pessoal da comunicação e o jurídico. O jurídico vai proteger ele, né? E eu tenho um questionamento sobre jurídico, eu tenho um capítulo no meu livro só sobre jurídico e crise, porque eu vivi muito, sofri muito com isso, né? Graças a Deus que eu tive excelentes consultores jurídicos, né? Tem um, inclusive, que está no STJ hoje. E isso é muito bom, né? Trabalhar com o jurídico e a comunicação. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, nem o jurídico, nem a comunicação faz gestão de crise. Vou deixar bem claro aqui quem que faz gestão de crise, né? Bom, agora alguém vai me perguntar assim, mas a crise, né? Quais são as condições para existir uma crise? Primeira coisa é o seguinte, a crise é uma ameaça ao teu negócio. No limite, você pode ter que fechar a empresa, acabar a empresa. Ela é uma ameaça tão grave, né? Eu conheço várias empresas que tiveram crises, começou pequena e se tornaram crise grande, que acabaram como? Fechadas. Nós temos exemplo aí no dia a dia, né?
Eu até às vezes eu brinco e digo assim, ó, cuidado, não viaja por empresa aérea que está em crise. Porque se ela for economia... Eu não entendo de... Trabalhei na Infraero 3 anos e meio, mas não entendo muito de avião, né? O cara vai economizar com o quê? Eu fico pensando, né? Se ele está em crise, ele vai economizar na parte mecânica e não no combustível, né? Eu me lembro quando... Aqui é só para a gente relaxar um pouco algumas piadas, né? Não é piada, mas é uma história. Eu participei na Infraero da morte da Transbrasil, a morte da VASP, e a morte da Varig, que para mim foi muito difícil como gaúcho, porque eu me criei com quem a Varig era a Varig, né, que era uma empresa com um recall internacional, inclusive. E aí eu assisti o início da morte da Varig. Quando ela morreu, eu já não estava na Infraero. Mas um dia eu estava viajando, né, e estava lendo o jornal, no tempo que a gente lia o jornal, né, no avião, e tinha uma manchete assim: Varig só tem combustível até sábado. E eu dentro do avião da Varig, imagina. Não, aconteceu comigo, essas coisas aconteciam. E eu apavorado. E era manchete desse tipo. Ora, você vai viajar numa empresa aérea, cujo combustível não vai ser mais fornecido porque ela está em dívida, né? E eu acompanhava isso, né? Então, eu vivi esse tempo. E agora, a crise, ela gera outra coisa, alto nível de incerteza. Você não sabe no que vai dar. Ninguém me garante hoje o que vai acontecer com o INSS, se ele vai conseguir pagar o passivo que ele gerou por incompetência, por falta de controle, por qualquer tipo de coisa que vocês queiram, né? Nós não temos essa certeza. A crise, ela gera incerteza, inclusive, como é que eu vou comprar ações da Americana, né, se eu sei que ela está numa crise grave? Não vou comprar. E outro fator, eu esqueci de dizer, viu? Esse conteúdo aí, vocês vão receber, graças a Fernanda. Onde é que está a Fernanda? Está ali, né? A Fernanda me pediu, e todo o conteúdo aí vocês vão receber, né, num tipo de uma apostila e tal, então não se preocupem em anotar e tal. E a terceira questão que a crise exige é a urgência. Crise não bate com burocracia. Não bate. E sabe por quê? Eu vou dar exemplo de 2 entidades, 2 instituições que se atrapalham com a crise por causa do alto nível de escalões que tem. As igrejas são ruins de gerenciar a crise e as unidades militares. Por quê? Por causa da hierarquia. Né? O sargento tem que pedir para o tenente para o coronel, e ele não tem autonomia. Uma das coisas que vocês têm que ter na empresa, na equipe de vocês, é alguém que tem autonomia para resolver uma crise no dia que o CEO, o diretor, o chefe da empresa está na praia e às vezes não é encontrado na hora. E vocês têm que ter uma equipe que esteja pronta no fim de semana, inclusive, às 3 horas da manhã de uma sexta-feira, como aconteceu comigo, que me ligaram com a crise lá em Fortaleza, quando eu era assessor, né, para ver o que ia fazer. Então, urgente necessidade de ação. O que mais? O que está em jogo na crise? Está em jogo, várias coisas estão em jogo. Primeiro até a reputação pessoal, né? Pô, aquele cara você vai contratar. Eu me lembro que quando houve a crise de 2008, vários diretores de banco foram demitidos, porque o banco quebrou. Porque a empresa quebrou. E eu soube, acompanhei isso, que no mercado financeiro, eles não conseguiram mais vaga de trabalho, ser contratados, porque o cara falava assim: Mica, tu está vindo de um banco que quebrou, tu quer trabalhar comigo? O cara não quer, quem veio de uma empresa que quebrou. Aí eu fui diretor da empresa tal, fui diretor da Varig, da VASP e da Varig. Não, deixa, não vem para cá não, dá azar. Não adianta, né? E aí, o que está em jogo? Está em jogo não só a reputação pessoal, como também a reputação, como também os empregos na empresa. Está em jogo o futuro do CEO, né, que estava lá responsável. Está em jogo a vida das pessoas. Se eu trabalho numa empresa como aérea, por exemplo, tu joga com a vida das pessoas o tempo todo. Está dentro de um avião, você está num risco máximo, cria risco, né?
Se bem que eu faço até uma brincadeira quando eu faço palestra para médico, onde que ele se sente mais seguro, num Boeing a 10 mil metros de altura, indo para o exterior, né, como a Carla que chegou de Portugal ontem, né, dentro de um Boeing 10 horas, ou no hospital, numa maca, prestes a ser operado na sala de cirurgia, onde você se sente mais seguro. E os médicos falaram, no avião. Porque o hospital é risco, grave. Todo dia vocês veem aí, o hospital a área de saúde, né, produz muita crise. Muito bem, então o que está em jogo na crise? No limite, isso aqui que está em jogo, a reputação da empresa. E esse é o ativo mais precioso que vocês têm, é a reputação. Ninguém vai comprar numa loja, numa indústria que vende produto às vezes falso, que comete erros, que fez mal para a pessoa, o que ele comprou, né? A reputação. E como é que a reputação é formada? Através de percepções. Percepções. Como é que eu tenho como é que eu faço uma imagem da Firjan? Pô, eu cheguei aqui agora, é até covardia, né? Chegar numa casa como essa, mas eu já tive contatos com a Firjan, inclusive em Media Training. Você cria no seu imaginário alguma coisa quando fala o nome, né? Eu digo assim, Apple. Ah, Apple é uma empresa top e tal, né? Então, quando fala o nome da empresa, quando você tem contato com ela, e vou dizer uma coisa para vocês, a percepção começa a ser feita, começa a ser construída, quando você chega na organização, na tua entrada. Eu já levei aqui no Rio de Janeiro, eu já levei 35 minutos para ser credenciado numa empresa pública onde eu ia fazer palestra. Eu me apresentei e tal, e levaram 35 minutos para me credenciar. Eu já dizia assim, eu comecei a palestra falando isso, obviamente, né? Obviamente, eu digo, olha, eu levei 35 minutos aqui e tal, contei na abertura da palestra. Por quê? Porque a percepção começa na entrada. Você tem uma empresa que tem um site, como as telefônicas, onde não tem um telefone para ligar, as telefônicas não têm no site um telefone para ligar, ela não quer que você ligue. Não quer que você ligue. Então, constrói a reputação. A reputação, e outra coisa, qual é a diferença, já que tem muita gente que não é da área de comunicação, entre imagem e reputação? A imagem, ela é efêmera. Eu posso criar uma imagem aqui, trazendo o pessoal aqui na Casa Firjan, né? E ele vai ficar bem impressionado, mas isso não é a reputação da Firjan. A Firjan não faz a imagem dela só por causa de uma casa. A reputação tem uma qualidade bem diferente da imagem, ela tem a perenidade. Você constrói anos e anos, muitas vezes. Tanto pessoal, né? Alguém diz assim, eu tenho boa reputação. E eu digo, você acha que tem, né, cara pálida? Você acha que tem, porque a reputação não é uma coisa que você acha, é o que os outros acham de você. Entenderam? Do ponto de vista da percepção. O que as pessoas acham de você. Isso que você constrói no dia a dia. O primeiro contato, se eu chego numa loja, tem um vendedor que está de costa para mim, eu entro e ele não se vira, eu pergunto para ele, ainda vende alguma coisa aqui? É uma pergunta boba, mas tem que perguntar, né? Porque o cara está de costa e não atende você. Então, isso é percepção, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é eu que estou dizendo isso, é o Steve Fink, que é um dos primeiros autores que eu li sobre crise, lá nos anos, ele tem um livro dos anos 80, quando os Estados Unidos começou a falar sobre gerenciamento de crise, que ninguém falava, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, ninguém sabia o que era gerenciamento de crise. E nessa briga, nessa batalha entre percepção e a realidade, a percepção sempre ganha. Não adianta você dizer que a tua loja, que a tua empresa é espetacular. Você diz, mas as pessoas não acham. Não adianta nada. Porque as pessoas é que têm que pensar sobre a tua empresa, não você. Você sempre acha que é o melhor, né? Você acha sempre que é o Neymar, né? E quando vai ver, não é bem isso, né? Muito bem, vamos lá. E aí, nós passamos para o segundo passo que eu vou dar aqui hoje. De onde vêm as crises? As crises vêm de lugares que você não imagina, muitas vezes. Não. É uma pergunta boa essa, porque às vezes a empresa acha que ela é imune à crise. E eu vou dar uma marca aqui fortíssima, falar para uma empresa que se achava imune à crise. Todo mundo conhece
a marca Toyota, né, que é uma das marcas mais fortes do mundo. Lá pelos anos 2011, 2012, a Toyota começou a ter problemas com os carros nos Estados Unidos. A pessoa estava dirigindo e o acelerador, você freava e o carro não freava. Resultado, quando chegou 20 acidentes, com mortes inclusive, teve acidente com mortes, né, as concessionárias diziam, não, o problema é com você, não é com o carro. A Toyota descobre que os carros dela, principalmente caminhonetes nos Estados Unidos, tinham um grave defeito. O prejuízo da Toyota, ela teve que fazer recall de 2 milhões de carros nos Estados Unidos e mais uns 2 ou 3 milhões na Europa. O prejuízo dela foi bilionário. O CEO da Toyota foi chamado no Congresso americano, de uma crise que começou lá na Califórnia, com 2, 3 carros que poderia ter descoberto, a concessionária não descobriu. Então, isso significa de onde vêm as crises. Elas vêm de lugares que você não imagina. Aqui eu vou só colocar algumas imagens rápidas, que eu fiz um exercício essa semana, para colocar aqui, ó. Ninho do Urubu, 10 mortes. Fukushima, que é uma crise, depois eu vou dizer, que é uma crise provocada pelo homem, não pela natureza. Cervejaria Baker, Santa Maria, é uma crise que me irrita pra caramba, até para escrever, quando eu fiz o artigo na época, porque é uma boate que não tinha saída de emergência. 242 jovens morreram presos numa ratoeira. E tem uma pergunta que eu acho que é bom fazer. Você acha que 3 anos naquela boate, nenhum jornalista foi? O jornalista que fica no pé de vocês aí o tempo todo, principalmente na área pública, né, descobrindo crise, não viu que aquela boate era uma ratoeira? Era uma armadilha? Um procurador do Ministério Público que fica questionando várias coisas, nunca frequentou essa boate? Eu não acredito. Eu não acredito. Bombeiro, nunca esteve lá? Então, Santa Maria, Brumadinho, atentado na escola, na Suzano, Realengo, que é aqui do Rio de Janeiro, as vinícolas do Rio Grande do Sul, que tinham trabalho escravo, que se descobriu, né? E assim vai. Eu posso passar o dia aqui colocando empresa que teve crise. Grave. Nenhuma crise aí foi leve, viu? Grave. Muito bem. E agora nós temos a Voipaz, né? Você sabe que eu fiz um artigo 3 ou 4 dias depois do acidente, e está escrito lá no meu artigo, dificilmente essa empresa conseguirá sobreviver. Quando a crise é grave, como nela, que tinha 15 aviões, 2 ou 3 parados para o defeito, e mais o que caiu, eu falei, acabou. Acabaram de decretar a recuperação judicial, e a ANAC proibiu os voos da empresa. Gente, a crise anunciada, você é só acompanhar. A gente já sabe o que vai acontecer, né? E agora tem uma grande ameaça a vocês, todos, nós todos, que é o cybercrime. Você pode amanhecer uma manhã dessas aí com todo o teu sistema, o teu site clonado e o teu sistema parado. Muito bem, vamos adiante. Uma crise anunciada, o que é isso aqui? Isso aqui é inacreditável, mas é o incêndio do Hospital Badim, colocando os idosos na rua, porque ele não tinha aquilo que deveria ter, uma alternativa para um dia que tivesse uma explosão, um incêndio e tal, aqui no Rio de Janeiro, né? Total de mortos, você colocou lá, idosos a maioria, né? Idosos, 11 vítimas na noite do incêndio e mais 12 nos dias seguintes. O que é? Eu estou falando de onde vêm as crises? Da falta de gestão de risco, né? Onde é que está a Carmen? Está lá. A Carmen vai falar bem para vocês o que é gestão de risco e por que tem que ter gestão de risco, né? E aí eu comecei a perceber, um ano depois teve um incêndio no hospital aqui, também público, aqui acho que Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a me debruçar sobre as crises de hospitais e descobri que dezenas de hospitais têm incêndio durante o ano. Não é 1, 2, não, dezenas. E o incêndio começa por lugares, é claro que são assim, lugares que poderia ser resolvido com a boa gestão de risco. O incêndio do Hospital Badim começou no gerador, no porão, que qualquer extintor de incêndio apagaria. Olha o resultado que está aí, né? E aí, eu também gostaria de falar para vocês,
Deixa eu ver para trás aqui. Aí. Eu gostaria de falar para vocês, existe pesquisa no mundo hoje que mapeia onde mais tem crise. Né? Isso é uma coisa que foi uma coisa que me preocupou, e no meu livro eu falo muito sobre isso. A primeira coisa é danos à reputação. Por quê? É aquelas crises que vocês têm que compromete a venda, né? Que atrapalham vocês e tal. Mas, está em vermelho aí, ó, a maioria das crises no mundo é a percepção de que houve uma má gestão na empresa. Os nomes que eu dei para vocês aí foi má gestão. Né? É problema de gestão. É você decidir, né, ser uma empresa mais segura ou menos segura. Uma empresa solidamente financeira ou não. Você que comanda isso, você que é o gestor. Então, resultado de comportamento inadequado dos executivos. Essa é uma das crises mais graves que tem. Por quê? Porque ela afeta o core business da organização. Se a gente quiser definir crise, tem várias definições. É um fato que ameaça o core business da organização. Qual é o core business do hospital? O que o hospital vende? Pergunto para o que o hospital vende? O que uma creche vende? Lá em Brasília teve uma creche que no primeiro dia de aula, uma criança de 2 anos caiu na piscina e morreu afogada. Eu pergunto, tem futuro uma creche onde uma criança no primeiro dia de aula morre? Não tem, fechou. Eu não preciso nem eu ser alguém que vai adivinhar o que vai acontecer. Pode escrever aí, não vai sobreviver. O hospital vende saúde. Você leva o idoso lá e o que é que ele te dá? Ele te dá um cadáver. Core business já era. Né? Então, e outra coisa, hoje tem uma turma que são os ativistas. Eles fazem movimentos, os movimentos ativistas, eles conseguem fechar a empresa. Eles conseguem incomodar a empresa de tal jeito que muitas vezes afeta o negócio direto. Né? E aí, eu carimbei aqui, né? O erro humano, porque tudo isso que eu falei, gente, erro humano é uma expressão que está na literatura de crise, não é uma coisa que eu inventei. Fala-se assim, grande parte das crises é por erro humano. O acidente da TAM que houve em Congonhas, aquele acidente, no fundo foi erro humano, no avião que pousou. Se tentou colocar, eu não estava na Infraero mais, não estava, mas tentou colocar a culpa nas ranhuras, né, o grooving lá da pista. E foi provado que não foi isso. O avião não conseguiu frear mesmo. Então, vem de erro humano. Agora o acidente de ontem está sendo investigado. Até o erro humano está sendo considerado, naturalmente, né? Mas pode ser o avião e tal. Isso é uma coisa, então, que está presente nas crises. Vamos adiante. Crises mais ameaçadoras, então. Eu tenho três questões aqui sobre isso. Primeiro, a crise que interrompe o teu negócio. A recuperação rápida. Se você teve um problema que interrompeu o teu negócio, você tem que ter uma gestão de risco que esteja preparada para recuperar aquilo que aconteceu. Seguidamente, vocês ficam sabendo de banco aí que o sistema cai. Ora, um banco hoje não funciona sem sistema mais. Todo mundo tem online, né? Hoje não tem mais conta física. Então, um ataque cibernético a um banco é uma crise gravíssima. Uma crise no sistema é gravíssima. E eu tenho que ter já um plano B, né? Um plano B, tanto que a autoridade máxima dos bancos exigiu que todo banco tem que ter 2 centros de processamento de dados. Em Brasília, os bancos tem um lugar lá chamado Cidade Digital, onde se construiu o 2º centro. O centro, lá, o do Banco do Brasil, pelo menos que eu conheço, ele resiste a uma queda de avião em cima do prédio. Se cair um avião, ele não sai do ar. Né? Então, o que é isso? Eu tenho que estar preparado para a interrupção operacional, eventualmente crises na área operacional. Problemas de liquidez. A liquidez, eu vou dizer uma coisa para vocês, prejuízo você pode ter, porque o prejuízo mata de câncer, mas problema de liquidez mata de infarto. Mata a empresa de infarto. Não pode ter. Então, essas crises é que liquidam muitas empresas, porque o gestor começa a tirar dinheiro que não devia tirar, ele começa a facilitar, ele não tem controle. E a última,
não menos importante, falhas tecnológicas. O cybercrime hoje, ele está de um jeito que ele pode frear uma empresa. Se vocês forem no Porto do Rio, aqui, no Porto, né, ou na televisão, vendo qualquer reportagem, como está aparecendo agora, de navios, vocês vão ver um container com a marca Maersk. Quantidade de container, Maersk. O que é a Maersk? É a maior empresa de containers do mundo, é uma empresa dinamarquesa, que ela teve um ataque de hacker em 2017, é uma das mega crises. Eu me lembro que meu filho foi fazer um curso na Suíça e me ligou de lá e disse: pai, você sabe o negócio da crise da Maersk? Eu digo: sei, em 2017. E no curso que ele foi fazer, eles usaram esse case como o case para ser discutido. Ela teve um ataque cibernético que parou 45 navios com container. Sabe quantos containers cabem num navio daqueles grandes? 20 mil containers, que distribui tudo pelo mundo todo. Pararam a empresa todos os navios pararam por um ataque cibernético. Eles se adonaram do sistema deles. Eles já gastaram 500 milhões de dólares, já gastaram para, até hoje, resquícios dessa crise. Muito bem, vamos lá. Onde que precisa ter, então, uma eficiente gestão de risco? Todo mundo vê essa cena aí, sabe que é uma mesa de diretoria. É uma mesa de diretoria. O que tem a ver isso com crise? Tudo a ver. E eu tive a sorte de trabalhar em empresas que eu, como assessor de comunicação, participava da diretoria. Depois eu virei diretor de uma delas, nem queria, mas na diretoria. E ali que tu via onde a gestão da crise. Olha aqui, não fui eu que criei essa frase, não. Eu li essa frase, guardei, não me lembro que livro que foi. A reputação está na mesa na hora que você toma uma decisão na diretoria. E não adianta rir. O diretor ficou rindo quando eu falei isso uma vez lá onde eu trabalhava. Eu digo: diretor, não ria não. Olha aqui, ó. Eu estou com a pauta aqui do Boechat foi meu amigo, ou do Noblar, que está dizendo o seguinte: eu estou respondendo aqui uma crise sobre a decisão que os senhores tomaram aqui há 3 anos atrás. Como assim? Está aqui, ó. Entenderam? Aquela decisão que você toma na sua diretoria lá, às vezes você está assim: vamos arriscar. Ela pode dar crise. A reputação está na mesa, você é responsável por ela. Muito bem, para encerrar, a parte de onde vêm as crises, 80% delas vêm de dentro da organização. Isso não é eu que estou dizendo, é estatística internacional. Há institutos nos Estados Unidos, um é o ICM, Institute for Crisis Management, que ele estuda a quantidade de crises no mundo. E aí ele tem um relatório anual e que ele põe lá cerca de 2.400 crises, grandes, mega crises. E a estatística mostra 80% de dentro da empresa. E aí nós temos o processo, agora eu vou entrar na gestão de crise, né? O que é fazer gestão de crise? É por isso que eu estou aqui, não foi me convidar e tal, só. O que é fazer gestão de crise? É importante saber isso, porque às vezes o gestor, ele não sabe, né? Às vezes ele acha que está fazendo gestão de crise e não está. E aí é o seguinte, gestão de crise, você tem que fazer o tempo todo. Não é quando a crise chega. Nós temos uma cultura no Brasil, virou moda, né? Todo mundo tem uma crise. Criaram um gabinete de crise. Criaram? Não tinha. Então não tinha. Se criaram, não tinha, né? Se criaram, não tinha. O governo, então, na área pública, a primeira coisa que o cara resolveu a crise porque ele criou um gabinete de crise. Aí a crise está resolvida. Não é, gente, não tem nada a ver. Se criar na hora da crise, já está atrasado, né? Gestão de crise é o dia a dia, embutido com que ela não existe sem gestão de risco. A gestão de risco é eu saber, aqui nesse prédio, não tem nenhum perigo que o teto caia, como aconteceu em 2 igrejas já, outra em Salvador aconteceu semana passada, o teto caiu, porque não tinha gestão de crise, não tinha gestão de risco, desculpe, entendeu? Ninguém foi lá, olhou e disse: esse teto pode cair. A Anvisa fez um concurso em Brasília, há alguns anos atrás, 2, 3 anos, e uma escola, lá numa escola, lotada de alunos fazendo concurso. O teto da sala caiu em cima dos alunos. Teve gente que se atirou do 3º andar para fugir do teto caindo. Ninguém viu que a escola estava com o teto.
Falta de gestão de risco, né? E aí nós temos o seguinte, comunicação. Para aí, a comunicação tem que estar no contexto? Lógico que tem que estar no contexto. Mas eu não posso fazer gestão de crise sem a comunicação, como o secretário de segurança falou para mim uma vez. Falou para mim não, falou num media training. Ele disse, eu não quero a comunicação no meu comitê. Um secretário de segurança falou isso. Aí é o seguinte, por que a gestão de crise é a irmã siamesa da comunicação? Não existe crise sem comunicação. Ah, mas eu não preciso falar com a imprensa, eu não quero comunicação. Eu não quero. Não, você não quer falar, não tem problema nenhum. Se você não falar sobre a tua crise, pode deixar que os jornalistas falam. Não se preocupe não faz nada, fique quieto, né? Os jornalistas vão falar. E outra coisa, sabe por quê que tem que ter alguém da comunicação junto com vocês? Porque não existe, toda crise tem uma história para ser contada. E quem conta a história é a mídia, essas são as redes sociais. E você tem que ter o apoio da comunicação. Agora, vou repetir, a comunicação não gerencia a crise, quem gerencia são os seus gestores, a partir do CEO, correto? Bom, mas faltou 3 perninhas, prevenção, preparação e o pós-crise. O que é a prevenção? Prevenção é o seguinte, eu faço um mapeamento, fico sabendo o que pode dar crise. A preparação é um passo adiante, é simular, fazer exercício de simulação de crise. Eu fui dar consultoria para uma empresa de energia, cuja sede é aqui no Rio, e ele tem vários sítios no Nordeste. Aí eu fui fazer palestra lá no Nordeste para os gerentes operacionais, num sítio enorme da empresa de energia, que também faz prospecção de gás. E eu joguei uma pergunta assim na hora da palestra, me diz uma coisa, quantos minutos vocês levam, os 150 empregados, para esvaziar o sítio se explodir esse negócio todo aqui? Quantos minutos? Aí o cara falou, a gente não sabe, nunca fez esse exercício. Nunca foi feito um exercício de evacuação do sítio, no caso de explodir a prospecção de gás e de energia que estava acontecendo lá. E aconteceu uma tragédia, né? Porque não tem saída, né? E aí vai acontecer a tragédia. E agora qual é o objetivo, rapidamente, porque tem mais alguém que vai falar aí, né? A Carmen vai falar depois sobre gestão de risco. Só uma pincelada. Qual é o objetivo da gestão de risco? Nós temos 2 objetivos básicos, né? Que é evitar que as crises aconteçam, e, se acontecer, eu estou mais preparado, correto? Isso é fazer gestão de risco. Eu sei, já fiz prospecção, eu faço uma auditoria de vulnerabilidade. Não existe auditoria de crise, né? Eu fiquei invocado quando eu escrevi o meu livro, que eu não achava em lugar nenhum auditoria de crise. Claro que não existe auditoria de crise. Auditoria de vulnerabilidade, onde eu sou vulnerável. Muito bem, mas tem uma coisa mais importante na gestão de risco. No manual de gestão de risco na França, de uma sociedade que tem lá de gestão de risco, diz o seguinte, o objetivo principal da gestão de risco, sabe o que é? Não causar mortes desnecessárias, é preservar a vida humana. Acima de tudo, primeiro a vida humana. Esse é o principal mandamento da gestão de crise. A segurança dos teus empregados, a segurança dos teus fornecedores, a segurança dos teus stakeholders em geral, que nós já vamos falar sobre isso. Tá? Então essa é a base da gestão de risco. Muito bem, e qual é a diferença entre gestão de crise e gestão da comunicação de crise? Qual é a diferença? A gestão de crise, ela vai na ação. Você tem uma empresa de petróleo, vazou o petróleo, ora, chama o Forne aí que ele dá consultoria de crise. Eu não sou engenheiro de petróleo, você tem que chamar os engenheiros de petróleo, né? Isso é ação. A comunicação administra a percepção. Ela vai ajudar vocês a limpar um pouco a barra, se for uma crise grave, vai ajudar vocês como você vai para a mídia, como você vai se apresentar, o que você vai dizer, vai treinar você, vou falar sobre isso já, né? Então isso aqui é importante. E aí, dando um passo mais adiante na nossa conversa aqui, é uma pergunta que eu faço no meu livro, no início de um capítulo. A crise chegou, o que eu faço? O conservador, aquele CEO que nunca viu nada sobre crise, ele disse, não faz nada. Como não faz nada? Não, vamos ver se a imprensa vai dar. Né?
Hein, Carla? Essa pergunta aí você deve ter ouvido muitas vezes. Vamos ver se a imprensa vai dar. Ora, esperar que a imprensa dê, tu tem uma crise grave, eu estou falando de crises graves. Tem a crise, você vai esperar que a imprensa dê? Não. Você que tem que fazer a gestão, né? E aí, tem uma coisa muito importante aqui. A primeira ação que você faz, a primeira atitude, marca para sempre a tua crise. Aqueles primeiros minutos em que você sai correndo, não tem que fazer uma nota. Aí faz uma nota correndo e distribui, depois se arrepende porque falou uma bobagem na nota. Ou então o jurídico não deixou soltar a nota. O jurídico chega e diz assim, não, me dá aqui que eu vou botar uma palavrinha que toda nota do jurídico tem, ilação. Eu odeio essa palavra ilação. Né? Toda hora, não, isso é ilação. Eles gostam muito dessa palavra, os advogados. Né? E aí, os primeiros minutos são fatais. Você tem que soltar ou a nota ou se pronunciar para que acalmar quem está preocupado com o que aconteceu. Tem que se apresentar, né? Os primeiros minutos. E aí, a outra coisa que tem que ter, um plano de crise. Espera aí, mas eu é uma empresa pequena, eu não vou fazer plano de crise, não vou contratar ninguém para fazer plano de crise. Você não precisa contratar ninguém. Você vai pegar alguém da empresa e vai dizer assim, vamos mapear aqui o que a gente faz se num sábado à noite estourar alguma coisa aqui na empresa. O que eu vou fazer? Isso é importante. Então, a empresa tem um mínimo plano, é um planinho, não precisa ter um livro, gente. Um plano de crise ela sabe as pessoas que ela vai chamar e sabe o que ela vai fazer. Se você não souber, você vai ser que nem a Alice. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, não é? Então, no caso da empresa, ela tem que saber o seguinte, eu sei o que eu vou fazer se eu tiver uma crise grave aqui. Se eu chegar aqui, um vazamento, um mega vazamento de água, estourou um cano, aqui no Rio mesmo, eu me lembro que teve um dia aí, que estourou o negócio de gás, lá em Copacabana, chegou a matar, acho que uma pessoa, não foi? De repente, na tua empresa tem uma explosão qualquer, né? E você não sabe o que vai fazer. Então tem que ter um mini plano de crise. Gente, eu não estou dando aula aqui de gestão de crise, não. Eu estou trazendo pontos que vocês devem marcar, né? Outra pergunta interessante que ontem alguém fez nessa cobertura do 787 Dreamline, né? Primeiro que caiu lá na Índia. E aí falou, se as crises chegam de surpresa, alguém estava fazendo essa pergunta. Essa pergunta me incomodou muito quando eu fiz o meu livro, porque havia alguns autores que diziam que a crise era um fato que chegava de surpresa. Eu vou dizer para vocês, borrem, apaguem isso. Isso não existe. Na definição de crise, eu tenho N definições. Eu gosto de algumas que eu já vou falar, mas que é um fato que chega de surpresa, não está provado isso em nenhuma literatura. Existe um cara nos Estados Unidos chamado Jonathan Bernstein, que é autor de um excelente livro sobre crise, e eu sigo ele há muito tempo, entrevistei ele para o meu livro, eu fiz uma entrevista com ele. Ele está entre os 20 caras mais chamados para a gestão de crise, para a consultoria nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, na própria entrevista, eu estou há 30 anos dando consultoria, 95% das crises que eu gerenciei não chegaram de surpresa. Tinham as bandeiras vermelhas, né, lá balançando, as bandeiras vermelhas, essa expressão que ele usou, que estavam tremulando e as pessoas não viram que podia dar crise. O caso do colégio lá que eu falei para vocês, ou do hospital, etc, etc. Não chega de surpresa. E aí, quando eu fiz a matéria do Voo e Paz, o título foi assim, acidentes aéreos não acontecem por acaso. Uma boa gestão de crise também não acontece por acaso. Ela não é por acaso. Olha esse avião aqui pegando fogo, dessa empresa aqui, que tem uma marca excelente, a JAL. 379 pessoas no avião. O avião pegou fogo e bateu, não por culpa dele, foi um erro da torre. Mas a torre não é a responsável porque autorizou o pouso desse avião e um outro avião cruzou na frente dele. Esse avião que cruzou, desrespeitou, não estava autorizado a cruzar. Matou 5 pessoas, que eram bombeiros que iam salvar lá no enchente e tal, e eles morreram. E o avião da JAL começou a pegar fogo na frente
e foi tomado pelo fogo. 379 pessoas saíram do avião em 90 segundos. Você acha que por acaso? Eles tinham feito treinamento. Ninguém pega nada. Se fosse no Brasil, era o maior desastre da história da aviação, né? Porque o cara ia pegar o celular, ia pegar o casaco, ia pegar a bolsa e ficava lá, ia chegar no céu com a bolsa, né? Ia chegar com a bolsa, porque no brasileiro não deixa a bolsa. Não, eu estou brincando, mas olha, isso é administrar, isso é gerenciar a crise, né? E aí, eu vou dar essa fórmula para vocês. Eu poderia acabar a palestra aqui, deixa eu só ver a hora aqui que eu quero obedecer. Eu podia acabar aqui, porque aqui eu estou dando o mapa. Eu construí esse mapa a partir de tudo que eu vi que era importante para a crise. Se você tiver essas características aqui, tiver na tua empresa usando isso, né, para gerenciar uma crise, você está aparelhado para gerenciar a crise. Primeira coisa, não existe crise sem líder. Você tem uma empresa como a Petrobras, né? O CEO da empresa, na gestão da Dilma, é que conduzia a crise da Petrobras. Não tem como o CEO conduzir, ele tem que ter um gabinete de crise com alguém abaixo do CEO, né? Quem era o gestor de crise do Obama? O Biden, o vice-presidente. Quem é o gestor de crise no ministério? O secretário executivo, abaixo do titular. O titular é bom não gerenciar a crise. Como dono da empresa, às vezes, né, se a empresa é pequena, tudo bem, né? Primeiro lugar, liderança. Segundo lugar, aquele planinho que eu falei. Você tem o planinho lá, pronto, né? Terceiro lugar, você tem alguém que vai ajudar você na comunicação. Ah, mas eu tenho que ter assessor de imprensa na minha empresa? Não. Você pode ter alguém, você pode ter uma empresa que você chama na hora, né? Você pode ter alguém. Agora, se você tem um bar em São Paulo, super popular, né? E de repente uma menina vai nesse bar e ela é assediada por 4 ou 5 marmanjos que estavam lá. A menina foi assediada. Ela chamou os garçons, se queixou, e os garçons não fizeram nada, porque os caras que estavam assediando eram amigos do dono e amigos dos garçons. O que ela fez? Ela foi para casa, ela e a amiga dela, depois do assédio. 3 horas da manhã ela sentou no computador e contou a história dela. De manhã, a história dela estava já com 50 mil page views. 50 mil. E o diretor da empresa, o dono do bar, foi lá na internet e detonou a menina, dizendo, não aconteceu nada disso. Ele não tinha a mínima noção do que era rede social. Isso faz 1 ano ou 2. E escreveu respondendo. Todo mundo sabe de que barzinho que eu estou falando, né? Então, o que aconteceu? Ele tornou a crise, ele mesmo tornou a crise maior, porque ele não aceitou a queixa da menina. Aí os 50 mil viraram 100 mil, porque a menina foi e respondeu. Isso é uma bola de neve, uma bola de neve. Não tem como terminar isso, né? E aí a comunicação tem que ser administrada por quem entende. Se o cara não sabia o que é rede social, chama alguém, contrata alguém na hora. Eu tenho que saber quem são os stakeholders que eu tenho que falar na minha crise. Eu mapeei, eu tenho que falar com os fornecedores, falar com a Assembleia Legislativa, porque tem problema aí que bate lá na Assembleia. Eu tenho que falar com os meus empregados, eu tenho que falar com as pessoas que lidam com os acionistas, se for uma empresa que tem ações. Eu tenho que ter mapa do meu stakeholder. Se eu não sei, eu não vou. Eu fico batendo cabeça. Eu esqueço. Puxa, esqueci dos fornecedores. Eles não sabem o que vai acontecer com a empresa, né? E aí eu tenho mensagem-chave prontinha. Eu já construí, eu digo assim, se eu tiver uma crise assim, eu sei o que eu vou dizer. Eu tenho um porta-voz, não é eu não gosto de imprensa, eu não tenho preparo. Então você prepara alguém. É uma média empresa, eu tenho que ter porta-voz, gente, e treinado. Você não pode pegar um diretor e jogar na frente do jornalista numa crise, você vai acabar com a carreira dele, porque ele vai falar alguma bobagem e acabou. Eu tive caso desse. Quase que obrigaram a pessoa a falar, ele foi lá e fez besteira. Aí eu me lembro que o Delfim Neto, não sei quem, era o ministro da Economia, pediu para demitir o cara. Demite esse cara, olha a bobagem que ele falou.
Se tem a crise que tem repercussão nacional, então, né? E é o último, mas não menos importante, o timing, a hora de falar. Nós estávamos conversando na hora do café, né, com a Carla, sobre esse negócio do timing de falar. Quantos minutos você tem que falar, né? Quantas horas você tem que falar, quantas horas depois, né? E eu vou dar um mapinha aí para vocês, que foi construído também depois de... quando eu estava estudando para o meu livro, mas isso aqui, ó, eu poderia acabar a palestra aqui, se você assim... Vamos clicar, deixa eu ver se vai... rodar. Na verdade, um líder, ele está sempre em crise, também quando ele não está em crise. Porque o líder, ele está entre aqueles que precisam da liderança dele e aqueles a quem ele tem que render contas. Seja um superior dentro da empresa, seja para o Estado. Quer dizer, o tempo todo ele está ensanduichado. Qual é a diferença em tempos de crise para o líder, que é um cara que está tão acostumado à crise que ele inclusive usa a crise, aquela crise cotidiana dele, ele usa os superiores dele para pressionar o time dele, ele usa a ineficiência do time para se justificar diante dos superiores. Então, o que muda? Muda de que em tempos de crise, a única coisa que o líder não pode mostrar é que ele está literalmente apavorado. Ele é o cara que está inteiramente só dentro dessa hierarquia. Como se manifesta essa solidão do líder? Ele tem uma percepção interna e uma cara externa que ele tem que apresentar. Na verdade, ele está em dissonância cognitiva. E aqui sim, eu acho que entra a questão da negociação. Ele tem que estar o tempo todo indo de um lado para o outro, para o dentro e para o fora, e negociar consigo mesmo de como é que ele tem que superar seu medo quando ele está com a sua equipe, porque ele é o arrimo da equipe, então ele tem que o tempo todo fazer a sua própria resiliência. Ao mesmo tempo, ele tem que estar se responsabilizando e consciente desse espaço que é absolutamente único. Ele é o cara mais solitário dentro da crise. Eu reputo a liderança da crise como uma das coisas mais importantes. É a primeira pergunta que eu faço. Quando alguém me convida, quem que está comandando a crise? Aí o cara fala, Forne, eu não sei, porque o diretor da empresa está falando, o ministro está falando, e vai lá no Palácio Planalto, tem outro ministro que fala. Digo, tu não tem então um líder nessa crise? Não tem. Então tu te prepara que tu vai continuar a crise de 15 dias no mínimo. Entenderam? Porque não tem ninguém comandando. Onde todo mundo fala e toma decisão, não se resolve nada. Tem que alguém ser o líder do comitê. E não é, como eu disse, não precisa ser o CEO. Olha aqui, ó. Esse aqui é um comitê de crise, né? Nós vamos falar agora sobre o comitê de crise da British Petroleum. No dia 10 de abril de 2010, a British Petroleum teve um vazamento, um mega vazamento, né, em que a comunicação não funcionou porque o CEO foi dar entrevista e disse, não se preocupem, que é 5 mil litros que estão vazando lá na plataforma, que tinha uma câmera lá mostrando. Não se preocupe não e tal, né? Sabe quantos litros vazaram? 800 milhões de litros de petróleo no Golfo do México, até hoje pagando, né, para corrigir o que foi feito no vazamento. Então aqui tem poucas pessoas. O que eu quero dizer com esse comitê? O que é o comitê de crise? Gente, é um grupo que você tem, um time, que está lá pronto para te ajudar na hora que você tiver a crise. 2, 3, 4 pessoas, o ideal, pode ser uma mega empresa, não pode ser mais de 10 a 12 pessoas. Se vocês observarem, e certamente vocês vão passar a observar, olhem quando se apresenta nos governos o comitê de crise, que é aquele que decide mesmo. São 10, 12 pessoas. Você acha que o Kennedy, John Kennedy, né, que era o grande herói na minha geração lá, quando eu estava no ginásio, né, o John Kennedy tinha um comitê de crise que tinha 20, 25 pessoas. Você acha que ele ia decidir se ia bombardear Cuba, na famosa crise lá dos mísseis cubanos, né? Ele ia bombardear com a opinião, os militares queriam bombardear Cuba. Era o estopim da Terceira Guerra Mundial. O Kennedy tinha o grupinho dele, que era o irmão dele, o Robert,
e mais 2, 3 pessoas. Ali que se aconselhou, ali que ele tomou a decisão de não bombardear e negociar com o Khrushchev, que era o primeiro-ministro da Rússia. Ele negociou e evitou a Terceira Guerra Mundial. Entrou para a história como cara, né? E o comitê de crise é um grupo pequeno. Isso que foi dito no vídeo, que o líder fica só, é mesmo, ele chama aquelas pessoas de mais confiança. Eu tive esse exemplo. Eu quero só falar com você, não falo com mais ninguém. Ah, mas o fulano quer falar, não falo. Eu só falo com fulano, fulano e fulano, porque eu estou numa crise para administrar aqui. Chama as pessoas-chave. Muito bem, aqui o do Obama que eu falei. Esse grupo estava assistindo ao vivo a caçada do Bin Laden, que não vazou. Foi um dos fatos mais marcantes da gestão do Obama, que não vazou. Ele que deu a notícia. Não foi furado. Outra coisa, não terceirize a tua crise. Na área pública isso ocorre o tempo todo, né? O cara pega e diz assim, não, a gente não tem muita culpa aí, o ministério tal, não sei o que, a empresa tal, vai jogando, terceirizar a crise. Não terceirize, assuma o que lhe compete, né? E a comunicação de crise, agora nós vamos ver, né, é importante porque você fica assediado pela mídia. Agora, a palavra mídia não é só a imprensa. A imprensa, antiga imprensa, não é o jornal, televisão. A mídia é tudo, todas as redes onde você está presente. Todo mundo vai te assediar na hora, vai te procurar, né? E como é que eu faço? Primeira coisa, a mídia não é tua crise. Há empresas que dizem que a crise dele piorou porque a mídia não colaborou. Olha, eu vou dar uma frase aqui para vocês, vou repetir, uma frase que uma outra pessoa que eu entrevistei na Inglaterra, um diretor de um curso que eu fiz lá, eu fiz uma entrevista longa que está no meu site, se quiserem ler, pode ler, né, que o título é o seguinte: a mídia não é responsável pela reputação pública das organizações. Ela não é. Quem é responsável pela tua reputação? O teu CEO, o teu diretor de comunicação, o teu assessor de imprensa. A mídia, vou repetir, não é responsável. Esse é o título da minha matéria, da minha entrevista longa que eu fiz com ele. A mídia não é responsável pela reputação pública das organizações. Os interesses dela são outros. E você fica, não, porque a mídia me perseguiu, porque a mídia está fazendo. Você que tem que corrigir a tua crise, você que administra a tua crise, correto? E aí eu tenho que saber quando dar entrevista, pode não ser a hora, qual é a dinâmica, né? A entrevista tem uma liturgia, sabe? Eu não posso chamar, de repente aqui na Firjan, eu dou entrevista ali naquela sala onde estava chegou a imprensa, eu estou com a crise e vou dar entrevista ali. Só parei um pouquinho, você quer falar comigo sobre aquele assunto? Então, espera aí, eu vou chamar a Fernanda, vou chamar a Carla, vou chamar o pessoal aqui, e aí nós vamos escolher um lugar e eu vou conversar. E você ainda dá uma empurrada, empurra a entrevista para mais adiante um pouco, porque você não estava preparado ainda, né? Existe técnica até do horário. O cara liga e diz assim, queria falar com o senhor sobre a licitação do aeroporto de Brasília, parece que tem um rolo lá. E eu era diretor comercial, eu disse assim, você quer conversar comigo? Primeira coisa, eu vou dificultar a vida dele. Eu atendo aqui na empresa, presencialmente. Ah, mas eu não posso por causa do horário. Eu estou te falando, eu só falo aqui na empresa. Já estou dificultando a vida do jornalista, correto? E outra coisa, eu vou te receber só às 6 ou 7 horas da noite. Ah, mas eu não posso, o jornal para amanhã, blá, blá. Digo, eu estou ocupado. Tu me telefonou agora, eu te atendo às 7 horas da noite. Você vai usando da estratégia para você, primeiro, se preparar para aquilo, né? Porque foi um negócio que te pegou meio de surpresa. Então, na verdade, a entrevista tem uma liturgia que você tem que seguir, né? Nas entrevistas. Primeiro, você tem que ter foco. Tem que ter o quê? Tem que ter as mensagens-chave. Você pode chamar o assessor e dizer assim, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? 2, 3 coisas só. Antigamente, quando eu escrevi meu livro, lá em 2013, eram 5 mensagens. Hoje, foi reduzindo porque as pessoas não têm tempo. Vai para a entrevista e dá 2 ou 3 mensagens, que é aquilo que tu quer, que seja a manchete amanhã. Isso assim, uma frase forte. Na minha empresa, vocês podem ter certeza, nunca mais vai acontecer isso. Nunca mais. Só rapidinho, um case de crise.
Inglaterra tem uma cadeia de supermercado chamada Tesco, que é uma das maiores, né, tem na Inglaterra e outros países. Ela teve uma crise grave há uns 5 anos atrás, porque descobriram, na Escócia, se descobriu que a carne que nos hambúrguer, em todo o uso da carne, tinha 29% de DNA de cavalo. Não era carne de gado. Era vendido como hambúrguer de boi, de gado, e se descobriu que tinha 29% de carne de cavalo. E na Inglaterra é proibido, no Brasil não é, é proibido comer carne de cavalo, vender carne de cavalo, proibido. Uma baita de uma crise. Eu fui comprar nesse supermercado, quando eu comprava, porque meu filho mora lá, né, eu recebi uma carta do supermercado no meu e-mail. Eu botei o e-mail lá, nem sei porquê, eu acho que algum desconto que eu tinha que botar o e-mail. Eles fizeram minha culpa. Quem tinha algum produto com essa carne podia devolver, né? Porque teve gente que comeu carne de cavalo sem saber, né? Aconteceu o seguinte: o supermercado chamou para uma entrevista. E a frase deles é essa: primeiro, se desculpar pela crise, que não foi ele culpado, ele foi indiretamente, né? Ele foi enganado. Se descobriu que vários frigoríficos na Europa misturavam carne de cavalo na carne de gado, porque o cavalo ninguém vende para abate, né? É mais barato. E aí o supermercado disse: vocês podem escrever aí e ter certeza, aqui no supermercado, na rede Tesco, nunca mais vai acontecer uma crise semelhante, porque agora eu quero vigiar tudo, porque não acredito mais nos fornecedores. Entenderam? Tem que ser frases fortes assim, né? E agora outra coisa, entrevista de crise, se você vai receber alguém, tem hora para começar e hora para terminar. Não existe entrevista de crise que fica lá conversando sobre o campeonato do mundo, agora quem que vai ganhar, isso não existe. A entrevista, uma sala como essa, você numa mesa aqui, e outra coisa, acabou, você deu o recado, terminou. O assessor diz assim: gente, muito obrigado, tchau. Certo? Bom, não se fala demais então, o excesso é... Por que a mensagem-chave é importante? Que é aquilo que eu disse, vai ser a manchete amanhã, né? Aquilo que nós entregamos, né, para os stakeholders, todo mundo que quer ouvir, é aquilo que eu entrego para o stakeholder. Por isso que ela é importante, né? Outra coisa... Deixa eu ir para trás aqui. Eu apertei o botão errado aqui e aí houve uma explosão. Importante, eu falei sobre o cronograma que eu tenho que falar em poucos minutos, né? Antigamente, antigamente é alguns anos atrás, a Veja me ligava segunda-feira na assessoria e tinha uma baita de uma crise, né, para explicar. Eu tinha terça, quarta, até quinta de manhã, eu me lembro que a Veja fechava quinta de manhã, e imprimia sexta-feira e sábado ela estava no ar já. 1.600.000 assinantes da Veja na época, auge da Veja, aquela que derrubou o Collor e tal, né? E eu tinha 3 dias, foi diminuindo. O ano passado, 2 anos, eu tinha 24 horas. Quando eu comecei a escrever meu livro, era 24 horas. Você tem o dia inteiro para responder. Forne, eu tenho a denúncia aqui. Quero saber isso. O Boechat ligava direto, né? Que ele tinha a coluna no Globo, depois foi para a Band. Hoje, você tem 24 minutos para responder. Acabou. O bônus do tempo acabou. Você não tem mais tempo. Você tem que responder. Porque senão, as redes sociais já estão detonando você. Então, por isso a importância do timing, que eu falo. Quando eu falo e como eu falo. Vou dar outro exemplo para vocês. O acidente da Gol. Ele aconteceu por volta de 4h30 da tarde, quando aquele avião bateu no Legacy e caiu na selva lá de Mato Grosso. Eu fiquei sabendo do acidente por volta de 6 horas, porque eu não estava mais na Infraero, alguém me ligou da Infraero e disse: Forne, tu te prepara que tem uma baita crise aí, um avião da Gol está sumido. Não tinha achado ainda. Aí acharam o avião da Gol,
7 horas da noite, a Gol, eu tenho a coleção de notas, eu coleciono as notas, né? A primeira nota foi por volta de 7 horas. O que eu digo na primeira nota? Os primeiros minutos. Depois eu volto aqui. O que eu falo? Aqui, ó, os primeiros minutos. Eu digo, o avião, eu tenho um avião desaparecido. Como aconteceu com a Malaysia Airlines. A Malaysia Airlines teve um avião que sumiu e até hoje não foi achado. Ora, aquele gestor que diz assim, não, eu não vou me pronunciar porque eu não sei ainda o que aconteceu direito, tudo bem, se não se pronuncia, pode deixar que a mídia vai atrás. Se a Malaysia Airlines não tivesse pronunciado quando sumiu o avião, ela até hoje não tinha feito nenhum encontro para a imprensa, nem entrevista, porque aconteceu, ele não sabe o que é, você diz, nós temos um avião desaparecido, não sabemos o que aconteceu. Estamos procurando fazer isso, isso e isso. Então, você tem 15 minutos a 1 hora. No Brasil, há uma cultura da tal Golden Hour. O que é a Golden Hour? A Golden Hour era lá na década de 2010, a primeira hora era no mundo todo, você tinha que se pronunciar na primeira hora, até 1 hora. Gente, esse bônus acabou. Agora, depois quando eu escrevi meu livro era 20 minutos, agora é 10 minutos, 15. Tem que se pronunciar. A entrevista à imprensa, 5, 6 horas depois. E aí, por que eu citei a Gol? O Constantino Júnior, presidente da Gol, né? Quando foi a entrevista dele? Acidente, 7 horas da noite. Durante a noite, a aeronáutica descobre onde caiu o avião. Todos mortos. Você vê que está vindo informação, né? Descobriu o avião e tal. O Constantino treinou durante a noite, fez um media training, sei até com quem que ele fez, e a entrevista, sabe que horas foi? Às 2 horas da tarde, no sábado, porque eu estava indo para o futebol, que eu jogava muito futebol, estava indo para o futebol, parei o carro para anotar sobre a entrevista do Constantino. Por quê? Ali ele já tinha todas as informações que ele precisava para a coletiva. A coletiva, então, tem um time que você vai seguir o manual, não é isso? E aí, ó, para encerrar, já estou estourou a minha hora aqui. O que é a resposta à crise? É a soma do que eu fiz na ação com a comunicação. Na hora que eu tenho uma ação, eu fiz isso, e a comunicação veio e vai divulgar, e você vai estar lá na entrevista, preparado para enfrentar, sem nenhum medo. Gente, a imprensa, ela não vai te destruir, porque você está falando a verdade, você está falando o que aconteceu, lamentando e indenizando quem tiver que ser indenizado. Tudo que você deixa de fazer ou faz, é uma ação. Na crise é assim, você pode até não fazer nada, mas tu está dando um recado para todos os teus stakeholders. Puxa, eles não se pronunciaram até agora, não fizeram nada. Você tem 2 opções na crise, ou você administra mal, ou administra bem, não tem meio termo. Não tem meio termo. Isso porque a comunicação, ela pode ser pior para você do que a própria crise, porque ela destrói a tua reputação. A chave do sucesso, então, é qual é? O controle que eu tenho controle. Não deixem a mídia controlar vocês. Eu fui dar consultoria para o Banco do Brasil, depois de 7 anos que eu estava aposentado, na crise do mensalão. Primeira coisa que eu perguntei para o presidente, quando ele me convidou, quem é que está fazendo a gestão de crise? Quem é o líder da crise aí? Se ele disser, sou eu já está errado. Ele falou, não, é o vice-presidente aqui, um vice-presidente. Segundo lugar, a quem eu me reporto. Porque quem vai para o comitê de crise tem que ter respaldo para tomar decisões, né? Essas perguntas são... E aqui, ó, a chave do sucesso, eu controlo a mídia não me controla. Eu não deixo a mídia me controlar. Eu sou o dono da comunicação na minha crise. Por pior que seja, fale a verdade, por pior que seja. E aí, para acabar, o que é mais importante nas crises, de tudo que eu falei aqui, está aqui, ó. Mais importante na crise são as pessoas. Gente, existe alguma coisa mais valiosa do que a vida? A vida. E a tua empresa, ela conspirou contra a vida, porque ela permitiu que houvesse... o teu filho estava lá, num brinquedo, no parque, e o brinquedo desandou, por manutenção,
falta de manutenção. Eu fui à Itália uma ocasião e andei num teleférico na cidade de Stresa, que fica lá perto dos Alpes. E nesse teleférico, é muito bonito que ele leva você lá em cima do morro e você enxerga tudo aquilo lá, aquela paisagem lindíssima dos Alpes. Quando houve a pandemia, esse teleférico ficou parado, não funcionou. Logo que retomou as atividades, esse teleférico com 30 pessoas, caiu o teleférico, matou todas as pessoas, menos um menino de 12 anos, 10, 12 anos, só um menino que se salvou, foi o único sobrevivente. Aliás, a Globo ontem fez eu não vi o Globo Repórter sobre sorte de quem teve sobreviveu a esse desastre. Essa história do menino, eu acho que elas não fizeram, porque alguém, acho que não sabiam. E esse teleférico caiu. Por quê? Resposta: não fizeram manutenção nele durante 1, 2 anos que ele não funcionou. Botaram para funcionar. Economia, não fizeram a manutenção. Ele caiu e matou todo mundo. Então, é isso, ó. Pessoas primeiro. Segundo lugar, o meio ambiente. Terceiro, as propriedades, indústria. E, por último, o dinheiro. Não pode fazer que nem aquele empresário que, diante do incêndio aqui no Brasil, perguntou assim: o doutor, teve vítimas? Ele disse: não, eu tenho prejuízo, olha o meu galpão incendiando aqui, queimando tudo. Ele não estava preocupado com vítima, estava preocupado com o que ele estava perdendo. Gente, a vida em primeiro lugar, né? E aí, para encerrar, eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Antes eu vou falar sobre a sociedade vigiada. O que é a sociedade vigiada? Esse título eu gosto, eu me apropriei dele quando eu vi uma matéria no Times sobre como o britânico era, na época de câmeras, né, que estavam colocando nas cidades, era o país mais vigiado do mundo, a Inglaterra. Eles começaram com câmera em tudo que é rua. E eles pegaram, um jornalista pegou um cidadão normal, que saiu de casa, e ele passou em todas as câmeras, tudo que ele passava, eles acompanharam. Ele, durante o dia, ele foi vigiado por câmeras o tempo todo. O único lugar que não tinha câmera era no banheiro. O resto ele foi vigiado, até o trabalho ele foi vigiado. Nós vivemos numa sociedade hoje que não tem mais segredos. Acabou. Você diz assim: puxa, ninguém viu, né? Viu, alguém filma. Você vê aí os crimes, né, que a polícia descobre. A polícia hoje localiza um carro, é só da placa, que fugiu, como aconteceu com um cara que matou um empresário americano aqui no Rio de Janeiro. O assassino fugiu de carro para a Bolívia. Ele foi preso lá no Centro-Oeste, acho que em Goiás, no posto de gasolina, porque a polícia monitorou o carro dele. Tinha a placa. Então não existe hoje como você se esconder, né? A pessoa vai lá se esconder na Itália, se esconder na Tailândia, ela é achada. Então essa sociedade vigiada piorou, agravou a crise, porque hoje você teve uma coisa na tua empresa, alguém filmou, alguém fotografou. Eu vou dar só um exemplo do Rio de Janeiro. Quando eu estava na Infraero, aconteceu um acidente no Santos Dumont, porque tem uma estrada que vai lá para a Marinha, para a Escola da Marinha, né, por trás, onde os aviões, alguns decolam. Aí o que acontece? A turbina ali é muito forte, então fecha a passagem de carro. Houve um dia, um cidadão de 70 anos, dirigindo um Santana, eu me lembro bem que era um Santana aquele carro, ele resolveu ultrapassar, ele estava com pressa, resolveu furar a passagem ali onde estava interrompendo. E aí o carro dele foi sugar, o vento da turbina jogou ele nas pedras e o carro capotou e matou o cidadão, né? Aí foi todo mundo correr para lá e tal, e tinha um empregado da Infraero que estava lá. E aí ele foi, né? Eu estou falando isso porque eu falo, a sociedade vigiada também tem que cuidar dos empregados não falarem na hora, né? Aí o empregado falou o seguinte: olha, isso aqui era para ter um mergulhão aqui. O que é mergulhão? Isso aqui devia ter um mergulhão, um túnel por baixo da estrada, para que não passasse o carro aí. Ele contou toda a história. Mas a Infraero já cansou de pedir, a Prefeitura do Rio não autoriza. Quem era o prefeito? Aquele do PDT, que é o pai do Rodrigo, César Maia, que era do PDT. O prefeito era o César Maia. Aí o cara fala isso, no outro dia o Globo colocou lá assim: o acidente ocorreu
porque não tem o mergulhão que a prefeitura não autoriza. Gente, ele gerou uma crise. O prefeito ligou para o presidente do banco, do presidente da Infraero, né? Criou uma crise por uma declaração de um empregado. Até isso tem que se cuidar, né? Quem fala na crise? E se for o caso, outra coisa, rede social. Se você teve uma crise grave na rede social, saia da rede. Feche momentaneamente as suas redes. Por quê? Porque você vai ser atacado na rede social. Você pega, mantém só a principal para dar uma explicação, mas você pessoalmente, a tua rede pessoal, vai ser atacada também. Então você tem que, com a turma que administra a rede social, fazer um gerenciamento disso na hora, tá? Vamos passar um vídeo aqui para encerrar, gente. Roda o vídeo para mim, por favor. Clica nele. É mais ou menos o resumo do que eu falei aí nesse vídeo, que está no YouTube, se quiserem. Aqui estão as minhas redes aí na apostila que vocês vão receber. E aqui tem o meu livro. E aqui a apostila pode ser captada com esse... Tudo que eu falei está lá, nesse paper que eu passei para a Fernanda e a pessoal da Firjan. E eu agradeço aí a atenção de vocês. Desculpe, passei um pouco da hora, eu não gosto de passar, mas tudo é por conta do tema, né, que é apaixonante, vamos dizer assim, e que eu desejo que vocês não tenham. Obrigado aí. Pessoal, a gente tem 5 minutinhos para uma pergunta. Alguém gostaria de fazer, aproveitar? Aqui já então, foi, já veio rapidamente aqui a nossa amiga. Independente disso, qualquer pergunta que tiverem, meu e-mail está aí na apostila, pode mandar o e-mail, seguido receba o e-mail de pessoas que perguntam sobre crise. Então eu estou à disposição de vocês. Vamos lá. Olá, bom dia, eu sou Giane. Saudações coloradas. Sim. Não sou gaúcha, mas meu marido é um colorado. É colorado, é? Doente. Eu sou Giane, sou psicóloga. E em 11 de setembro, eu trabalhava na indústria General Electric do Brasil, a GE Lighting, fábrica de lâmpadas. E eu era a única psicóloga de lá. Na fábrica tinham 3.000 funcionários. E naquela semana, nós recebemos uma ordem de demitirmos 50% dos funcionários.
Na ocasião, eu estava no início da minha carreira, mas eu achei uma atitude muito drástica e fiquei sem entender por que, em meio àquela crise, foi tomada uma decisão tão forte, impactando a vida de 1.500 pessoas na época. E aí, com a sua aula hoje, eu fiquei aqui pensando, o que leva uma grande empresa a tomar uma decisão em meio a uma grande crise? O medo? Seria o medo? Você acha que foi medo? Eu medo acho. Mas ela demitiu, peraí, eu não entendi direito. Ela estava em situação financeira difícil e tal? Provavelmente, então, né? E aí, com esse atentado de 11 de setembro, se agravou ainda mais? Sim. Não, aí é o seguinte, ó, a demissão, você falou a demissão de um grupo de funcionários, e pode ser até com PDV, né, com plano de desligamento, pode ser com plano aqueles que você paga e tal, não interessa. É uma crise, né, depende da gravidade. Essa que você mostra é uma crise grave, né? A demissão não pode ser assim, unilateral, vai lá e comunica para os empregados, olha, vou demitir 1.000, isso acontece seguido. As empresas fazem enxugamento, né? E demitem. Mas tem que criar uma estratégia para isso, para que a imagem e a reputação da empresa não sejam afetadas, porque nós estamos sabendo agora aí, porque várias empresas que estão com pequenas crises estão demitem, né, um grupo de funcionários. Para isso tem que ter a comunicação junto, para ajudar. Eu enfrentei 2 PDV em empresas que eu passei, que é um plano de desligamento, e a comunicação tem que criar toda uma estratégia para isso, né? Porque senão as pessoas vão sair falando mal da empresa ainda. Eu vou dar 2 exemplos para você que aconteceu na pandemia. Existem 2 empresas multinacionais que agiram na pandemia, várias empresas demitiram, né? Várias. O Airbnb, claro que caiu o aluguel, a empresa ficou mal na pandemia, e o Marriott, a cadeia Marriott de hotéis. Inclusive o CEO, um vídeo que ele fez para explicar que ele ia demitir, o vídeo é tão bom que passou a ser assim, as pessoas vendo esse vídeo para aprender como se respeita o empregado, mesmo na demissão, né? E o Airbnb também, o CEO fez uma demissão em que ele procurava emprego em outras empresas para os demitidos. Então, é uma demissão que o cara tem dignidade de fazer. Você até nisso tem que ter dignidade, a empresa tem que ser séria, porque senão a reputação dela vai para o buraco. Aquela empresa que demitiu deixou todo mundo na rua. Eu acho que é por aí que você está perguntando, né? Por que ela fez, eu não sei, mas provavelmente porque ela não teve uma boa assessoria. Porque tem até, eu vou dar um exemplo para você. Eu fui chamado em 1995 para 96, 95 para 96 foi. E o presidente do Banco do Brasil me falou o seguinte: tu tem que fazer um plano de comunicação, porque nós vamos anunciar um prejuízo de 6 bilhões de reais. Como? Uma empresa que dava lucro. 6 bilhões de prejuízo, porque nós vamos pegar tudo que está vencido e vamos colocar, nesse dia nós vamos colocar como nas contas do banco e vamos anunciar. Era 6 bilhões de dólares na época, o real era 1 por 1. Você lembra quando surgiu o real, que era 1 por 1 para o dólar? O que eu falei assim, eu não tenho condições, a minha equipe, de fazer um plano de comunicação para essa bomba, porque isso é uma bomba, classe de nitroglicerina pura, né? E o que aconselha? Contratar uma assessoria. É isso que faltou para a empresa. Contratar uma assessoria externa de RH e assessoria de comunicação também, que ajude o pessoal de dentro da empresa a administrar. Não tem comunicação corporativa, orgânica, que enfrente uma crise dessa, sozinha. O sindicato é um stakeholder importantíssimo para estar junto contigo. Se ele não estiver junto, você vai levar paulada o tempo todo, entenderam? Essa é uma crise grave, e é muito comum nas empresas, né? Temos espaço para mais uma. Temos mais uma pergunta? Tem aqui atrás. Bom dia, professor Marcelo Gomes. Eu sou da Triunf Assessoria Empresarial e sou gestor do projeto social na educação para protagonismo de jovens, né, da educação pública.
Nós sabemos que a gente vive numa sociedade brasileira mais da reação do que a prevenção, seja em qualquer cenário, né? Exato. Educação, saúde, enfim, que o senhor conhece. E, recentemente, eu li uma matéria que dizia que praticamente 85% das empresas brasileiras são familiares, que dão resultado, que estão aí. Mas se percebe também esse viés não preventivo. Se você hoje tiver que dar uma mensagem dentro do contexto que você falou para essas empresas, qual a principal mensagem que você daria? Né? Sabendo que a maioria dessas empresas também estão sob esse viés não preventivo e sim mais reativo. Obrigado. Muito bem. O que você falou sobre um tema aí, que é a sucessão, que acaba com muitas empresas, né? Nós temos na história aí, né? Eu, por exemplo, acompanhei a derrocada da Matarazzo em São Paulo, famosa, né? Eu acompanhei o fim de uma empresa que eu me criei, eu quase fui alfabetizado lendo jornal, né? Porque o meu padrinho, né, assinava o Correio do Povo, que era o maior jornal do Rio Grande do Sul, né? Certamente teus pais leram o Correio do Povo, porque não tinha quem não lesse, e a família, na sucessão, acabou toda a empresa. Tinha rádio, televisão, tinha um monte de coisa. Acaba na sucessão. Aqui no Rio, eu frequentei muito um prédio, que eu não sei o que tem hoje, o edifício Manchete. Todo mundo conheceu a famosa Manchete, que foi para a televisão e era uma gráfica, né? Era uma empresa, a melhor gráfica do Brasil praticamente. Eu fiz muito trabalho com eles, muito. E a Manchete acabou quando eles foram para a televisão acabou engolindo a empresa. Então, esse tipo de acontecimentos de crise grave. Mensagem, eu diria o seguinte, quem administra, controla. Quem não controla, não administra. A palavra controle está presente em tudo que se lê sobre crise. Controle, controle, controle. Né? E se você não controla a sua casa, inclusive, né, vai ter crise. Então você controla. Na tua empresa, o CEO, eu se fosse presidente de uma empresa aérea, por exemplo, eu não ia dormir durante a noite, porque a American Airlines, eu não dormiria de noite, porque a American Airlines tem mais avião do que toda a América do Sul junto. A América do Sul põe todos os aviões no chão, a American Airlines tem mais avião que a América do Sul toda. Aí é claro que todo dia, qualquer hora da noite, tem um avião no ar. O CEO não deve dormir, porque ele está preocupado, claro, né? O risco é altíssimo, né, de ter um acidente. Então, eu acho que a mensagem é essa, né? Quem administra, controla. E você só controla se você souber o que pode acontecer de ruim e de bom. Eu acho que é por aí que o empresário tem que estar. Você controlando. Hoje você tem que controlar o teu empregado, tem que controlar as rasteiras que o próprio governo e o Congresso Nacional dão em você, criando imposto, que pode atingir a tua liquidez. Você tem que vigiar todo mundo. Tem vários stakeholders ou fatores ou vetores, vamos dizer assim, que você tem que controlar, né? Se na vida pessoal hoje nós estamos assediados por golpes, né, tentativas de golpe, que você tem que cuidar, tem que controlar, né, até o teu telefone celular. Na empresa, então, gente, é controle. Eu acho que é por aí. Ok? Obrigada. Valeu. Muito obrigada, Forni. É uma conversa muito completa, né? A gente sai da palestra com muitos pensamentos e, assim, muito, muito legal mesmo a gente ter acesso a tanta informação e a tantos casos. Eu acho que a gente ter acesso a tantos exemplos facilita ainda mais o entendimento. Muito obrigada, professor.